Olá, meus amigos, boa tarde a todos, boa tarde a todas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Evangelho no Lar, esse projeto maravilhoso do Prozebem, onde todas as tardes nós nos encontramos para meditar um pouquinho do Evangelho e também fazer as nossas preces, as nossas orações, entregar um pouco do nosso dia ao Mestre Jesus, conversar um pouco com Deus, nos conectar com os nossos amigos espirituais. Então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, se sintam acolhidos, se sintam abraçados nesse momento, tá bom? Quem quiser pode pegar a sua aguinha, para que a espiritualidade ao longo do evangelho possa fluidificar a água, tá certo? Então fiquem muito à vontade para colocar suas aguinhas, fazerem seus pedidos a Jesus, tá certo? E para iniciar, eu trouxe uma mensagem do espírito Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, maravilhosa, mentora do Divaldo Franco, do médium Divaldo Franco, no livro Vida Feliz. A mentora fala assim para a gente: nunca te omitas ante a tarefa de auxiliar. Não somente com o dinheiro, a posição social relevante. O poder se dispõe de recursos para ajudar. A palavra gentil é geradora de estímulos e valores que conseguem resultados preciosos. O verbo tem erguido civilizações, como levado multidões à guerra, à destruição. Usa a palavra para socorrer, emulando as pessoas caídas, levantando as pessoas caídas, ajudando as pessoas caídas a se levantarem. Os que dormem a despertar, os errados a corrigir-se, os agressivos a acalmar-se. Fala com elevação e bondade, tornando-te microfone fiel a serviço do bem. Então, um estímulo que a mentora traz para a gente exercer a caridade, não só a caridade material, na verdade, mas a caridade moral também, que é você utilizar da palavra para ajudar alguém, exercitar a sua paciência, ter paciência é uma caridade, ter tolerância é uma caridade, dar uma palavra de apoio, de estímulo, não julgar, silenciar também é uma caridade. Então, Joana de Ângeles traz para a gente esse estímulo a colocarmos a caridade em prática para sermos mais felizes, para termos uma vida mais feliz. E nesse clima já de amor, de paz, de serenidade, convido a todos a fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai. Deus Pai de amor, Deus Pai de bondade, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade deste Evangelho, pela oportunidade desta encarnação. Estamos aqui, Senhor, para meditar um pouco da tua mensagem divina, do Evangelho trazido pelo Mestre Jesus. Por isso, Deus Pai de amor, nós te pedimos, com muita humildade, que nos auxilie a compreender a mensagem da noite de hoje, do dia de hoje, da tarde de hoje. Que possamos, Mestre, ser auxiliados pelos teus benfeitores espirituais na interpretação do teu Evangelho, para que possamos colocá-lo em prática. Abençoa, Senhor Jesus, com eflúvios de cura, de paz, todas as águas que se façam presentes na casa de cada irmão, de cada irmã, colocando ali os fluidos salutares, Jesus, para uma vida melhor, para uma vida em equilíbrio. Nos auxilia também, Mestre, a compreender o teu Evangelho e dá-nos coragem para lutar contra as nossas imperfeições. Que a gente não se rebele contra as vontades do Pai, Senhor. Que possamos aceitar os desígnios do Senhor. Fica conosco, Jesus, Deus Pai de amor, amigos queridos do plano espiritual, benfeitores amigos, graças a Deus. Bom, a mensagem de hoje eu tirei do Evangelho segundo o Espiritismo e se chama O Egoísmo. Ele está no item 11
do capítulo 11, chamado Amar ao Próximo como a Si Mesmo. E quem vai trazer essa mensagem para a gente é o Emmanuel. Essa mensagem foi psicografada em Paris, em 1861. O que é que Emmanuel vai falar aqui para a gente? Ele diz o seguinte, eu vou ler e a gente vai meditar. O egoísmo, esta chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, pois retarda seu progresso moral. E é ao Espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la elevar-se nas ordens dos mundos. O egoísmo é, então, o objetivo para o qual todos os verdadeiros cristãos devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem, pois é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um empregue todos os seus esforços em combatê-lo em si mesmo, já que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a causa de todas as misérias aqui na Terra. É a negação da caridade e, consequentemente, o maior obstáculo para a felicidade do homem. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Enquanto o justo vai percorrer as santas estações de seu martírio, Pilatos lava as mãos, dizendo: que me importa? E disse aos judeus: este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, no entanto, deixa-o ser conduzido ao suplício. Se o cristianismo ainda não cumpriu sua missão por completo, é por causa da luta que se trava entre a caridade e o egoísmo, que invadiu o coração humano como uma praga. É a vós, novos apóstolos da fé, esclarecidos pelos espíritos superiores, que cabe a tarefa e o dever de destruir este mal, para dar ao Espiritismo toda a sua força e limpar o caminho dos obstáculos que impedem sua marcha. Expulsai da terra o egoísmo, para que ela possa elevar-se na escala dos mundos, pois está no tempo de a humanidade envergar seu traje de luta. Mas para isso é preciso, inicialmente, expulsar o egoísmo dos vossos corações. Emmanuel, Paris, 1861. Então, já no começo, o que é que a gente pode perceber aqui? A gente já pode perceber, já pode afirmar que o egoísmo, em companhia aí do orgulho, eles são, gente, realmente as duas grandes chagas da humanidade. Todos aqueles defeitos, todas aquelas imperfeições, aqueles vícios que nós temos, se a gente analisar bem direitinho, a gente vai perceber que aquelas imperfeições, aqueles defeitos vão nascer do egoísmo e também do orgulho. E o Evangelho, ele deixa isso muito claro aqui, e ele prossegue dizendo que pela lei do progresso, o egoísmo ele vai precisar sim sumir da humanidade. O que é uma mensagem de esperança para a gente, não é verdade? Uma luz para nós, porque ele confirma aqui que o mal existente ainda hoje na humanidade é um mal passageiro, é um mal temporário. E aí a gente pode se questionar, mas como que esse egoísmo vai sair da humanidade? Bom, para desaparecer, algo vai precisar ocorrer, não é isso? Então, o que vai acontecer para esse egoísmo sumir, desaparecer da humanidade? Bom, fica bem claro aqui no Evangelho que para o egoísmo desaparecer da humanidade, vai ser necessário que a gente compreenda e pratique os ensinos do Mestre Jesus, além de termos muita fé, muita confiança no Pai. Esse, gente, é o único caminho para a gente conseguir realmente retirar esse egoísmo, retirar esse orgulho dos nossos corações. E vocês vejam que ele diz que é ao Espiritismo que cabe a missão de auxiliar,
de cooperar com o progresso do planeta Terra. Então, o Espiritismo tem uma missão muito importante de auxiliar o progresso da Terra, para que ele saia de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E para que isso aconteça, é sim necessário que o egoísmo seja retirado da humanidade. Tudo isso por meio do exemplo, dando o exemplo e seguindo o exemplo do Cristo. Então, como nos informa o Evangelho, ele que está dizendo aqui para a gente, o objetivo principal do cristão, o objetivo principal daquele que crê, deve ser se esforçar para eliminar o egoísmo da humanidade, olhando primeiro para si, sempre. Mas aí, como ele diz aqui, ele diz que é preciso coragem. Devemos ter muita coragem para retirar esse egoísmo do nosso coração. Mas por que coragem, gente? Porque é preciso coragem, é preciso esforço próprio. Porque não é fácil. Não é fácil tirar de nós esse egoísmo, deixar de pensar em nossos interesses pessoais, né? Deixar de abdicar dos nossos interesses pessoais para a gente pensar no próximo. Para vencer a nós mesmos, nós precisamos, gente, renunciar os nossos interesses. E aí a gente se pergunta, quem de nós está já preparado 100% para renunciar aos seus próprios interesses? Se nesse exato momento a gente analisar o nosso dia de hoje, vamos fazer uma reflexão, olha. Vamos fechar os nossos olhinhos e lembrar do nosso dia de hoje. Quais das nossas atitudes foram em benefício do outro? E quais foram as atitudes que eu pensei primeiro em mim? Eu pensei primeiro no meu próprio benefício. Vamos fazer aí, colocar uma percentagem, uma porcentagemzinha. Fazer essa continha. Em nossas atividades de hoje, só de hoje, não é da nossa vida toda não, é de hoje. Quando a gente faz essa reflexão, a gente acaba percebendo mesmo que nós trabalhamos muito mais no dia de hoje, se a gente fizer essa reflexão, para satisfazer os nossos interesses, né? Muito mais do que a gente atuou para beneficiar o próximo. E aí cabe a nossa meditação. Será que eu já estou pronto para renunciar à satisfação dos meus interesses pelo outro? Se a gente puxar agora para grandes espíritos que tiveram aqui na Terra, a gente pode perceber, gente, que eles não trabalhavam em favor de si, né? Eles botavam o outro em primeiro lugar. A gente tem aí Madre Teresa de Calcutá, né? Ela viveu para o outro, ela não viveu pensando só nela. Temos Bezerra de Menezes, temos Chico Xavier, temos Divaldo Franco e temos o nosso grande modelo e guia que é Jesus. Então vejam que eles não tinham egoísmo no coração, mas não porque eles renunciaram um dia, uma hora, um minuto do seu tempo pelo outro. Eles renunciaram à vida material pelo outro, em favor do outro. E quando a gente tem esse olhar, a gente percebe o quanto a gente ainda está longe da meta, né? Mas a gente está longe ainda, sempre esse ainda, porque com a nossa consciência nós temos já despertados e nós desperta em nós a necessidade de nos esforçarmos para a gente chegar lá, para a gente alcançar essa perfeição espiritual que nos é colocada. Então, essas reflexões, elas são importantes porque muitas vezes nós pensamos que nós já nos preocupamos com o outro, que nós já fazemos alguma coisa pelo outro, a gente já faz alguma caridade, né? A gente já faz doação na casa espírita, né? A gente já faz um atendimentozinho fraterno, a gente já escuta alguém em casa. Mas se a gente atentar bem, esses são germes da caridade. Nós temos germes. Porque, em verdade, infelizmente, ainda somos essencialmente egoístas. A gente faz aquela caridade naquele momento, naquele tempinho, naquela hora, naquele momento, às vezes até como uma obrigação, né? E tudo isso é válido, claro que é. Já é um germe da caridade que vai afastar o egoísmo. Mas ainda não é aquela caridade
nem Jesus praticou, e esses grandes expoentes, né? Então, em verdade, né, se a gente pensar bem, se a gente meditar, nós gastamos sim a maior parte de nosso tempo, de nossa energia, em benefício de nossos próprios interesses. E aí a gente pode dizer, isso é errado. Olhe, o egoísmo não é uma questão de ser errado. A questão é que o egoísmo é algo que ainda decorre das nossas imperfeições. E isso precisa ser trabalhado. E nós precisamos, desde já, ter a consciência de que o nosso papel na Terra é trabalhar em favor do nosso progresso moral e do outro, da humanidade, né? De toda a humanidade. Quanto mais consciência eu tiver dessa realidade, que eu preciso trabalhar em favor do próximo, do progresso meu e do próximo, quanto mais eu tenho consciência disso, mais eu trabalho para auxiliar o outro. E aí a gente não precisa ficar triste, porque a gente sabe que tudo isso é um processo. A gente ainda não vai conseguir sair dessa existência como esses grandes nomes, mas nós podemos agigantar, gente. A gente pode se agigantar nessa caminhada, porque a gente pode lembrar aqui do Paulo de Tarso, que no começo ele perseguiu os cristãos, ele matou muita gente, ele agiu em desconformidade com a lei de Deus, mas quando ele ouviu Jesus dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Lá na estrada de Damasco, Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus apareceu para Saulo, na época ele ainda era Saulo de Tarso, e fez esse questionamento. E Saulo despertou para as verdades e se tornou um dos maiores apóstolos do Cristo. Paulo de Tarso ele se agigantou durante a sua caminhada. Ele não nasceu daquela forma, mas ele se agigantou na caminhada e nós também podemos fazer isso, desde que a gente coloque essa transformação moral como uma grande meta da nossa existência. E vejam, né, que o Emmanuel, ele deixa claro aqui que o egoísmo é, sim, o maior obstáculo à felicidade do homem. Nós seremos muito, muito, muito felizes quando nós superarmos o nosso egoísmo, quando nós começarmos a praticar o amor, a caridade, a fraternidade, para reinar entre os povos e entre as nações. Mas hoje a gente briga por qualquer coisa, a gente briga por política, a gente briga na nossa família por pouca coisa, porque nós queremos satisfazer os nossos interesses, o nosso orgulho e a nossa vaidade. E interessante o exemplo que Emmanuel dá aqui, de Jesus e Pilatos. O Pilatos, gente, ele sabia que Jesus, ele era inocente, mas naquele momento prevaleceu o quê? A satisfação dos seus interesses, a satisfação do seu prestígio, do seu poder, da sua vaidade, enquanto Cristo não. O Cristo exemplificou o amor, exemplificou a caridade, a humildade, doando a sua vida física, doando a sua vida material em favor do próximo. Então, um grande exemplo trazido, né, para nos mostrar que há bastante tempo, mais de 2000 anos, nós estamos ainda nos comportando como Pilatos. E agora estamos tentando resgatar, né, essa consciência e buscar agir como Jesus. E no último parágrafo, ele finaliza, né, nos mostrando a responsabilidade que o Espiritismo tem na regeneração da humanidade. Se esforçando, o Espiritismo faz um esforço grande para eliminar o egoísmo da humanidade, tendo como norte, como guia, como modelo os ensinamentos de Jesus e o próprio Cristo. Então, se não seguirmos o nosso exemplo maior, que é Jesus Cristo, nós não conseguiremos eliminar o egoísmo. E nós precisamos de muita oração, de muita vigilância, porque ainda é um defeito muito enraizado em nós, por conta das nossas imperfeições, que ainda são muito profundas. Então, assim, é algo que precisa realmente ser bem meditado por nós, a gente fazer essa avaliação, né, meus amigos, do quanto estamos ainda sendo egoístas, o quanto ainda estamos nos colocando em primeiro lugar e esquecendo do outro.
Então, essa foi a reflexão do Evangelho de hoje. Espero que realmente faça alguma diferença para todo mundo. Para mim, fez essa meditação. Eu realmente meditei, parei para pensar sobre o quanto eu ainda coloco também os meus interesses à frente de muita coisa. Então, é importante, muito importante essa meditação, essa reflexão. E quem puder, quando acabar o Evangelho, tiver um tempinho, é bom ler esse item 11, tá bom? É uma orientação do Emmanuel. Então, eu convido a todos, nesse momento, para levar os pensamentos a Deus e agradecer por mais um Evangelho no lar. Vamos lá? Deus, nosso Pai, que sois todo poder, que sois toda bondade, Pai de amor, Pai de misericórdia, de justiça e de caridade. Nós te agradecemos, Pai, por mais este Evangelho, pelas meditações trazidas pelo ensinamento do Mestre. Como é bom Jesus, como é bom Pai, como é bom amigos queridos que aqui se fazem presentes, podermos ter essa oportunidade nesta encarnação, enquanto encarnados. Meditar sobre as nossas imperfeições, compreender o quanto ainda somos imperfeitos e buscar, Senhor, ter essa coragem para nos melhorarmos, para nos transformarmos e nos agigantarmos. Mas sem ti, Deus Pai de amor, sem ti, Mestre Jesus, sem ti, benfeitores queridos, ainda somos muito fracos. Por isso rogamos, Senhor, Deus Pai, Deus de amor, que permita esses benfeitores nos auxiliarem, Jesus, nos auxiliar agora de tantos desafios. Derrama, Pai, as suas graças sobre nós, sobre os nossos amores, mas também sobre aqueles que se consideram os nossos desafetos. Que todo ódio, toda vingança seja transformada em amor, em tolerância, em respeito. Nos auxilia, Pai. Nos dá essa coragem da transformação, nos dá essa coragem de superar o egoísmo e fazer valer o amor e a caridade, que já está em nós, porque somos os teus filhos muito amados. Derrama suas bênçãos, Senhor, sobre toda a humanidade terrena que passa por enormes desafios, desafios da Covid, dentre tantos outros. Abençoa todos os que retornam à pátria espiritual, que sejam amparados, que sejam acolhidos, que as famílias possam ser consoladas pelo teu amor. Abençoa todo o planeta Terra, Pai. Envolve toda a Terra, todo o planeta Escola, em teus eflúvios de paz, de amor e de serenidade. Abençoa todos os chefes das nações, para que todas as decisões tomadas possam beneficiar os povos antes deles mesmos, que eles possam se superar todo o egoísmo e trabalhar por todos os povos. Deus seja eternamente louvado, Deus seja eternamente glorificado. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, muito obrigada pela presença de vocês. Espero que a gente possa se encontrar em breve. Beijo.